Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais um Café Econômico, vocês um diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 14 de julho de 2021. Meus amigos, um dia aí que a bolsa subiu, essas bolsas ficam, né? Você já tá cansado de ouvir isso aqui, vai, não sobe, desce, cola, estica, fica ali nessas movimentações, mas temos reforma da tributária, não, reforma tributária na velocidade máxima, no turbo, meu amigo. Os caras aí aceleraram de verdade essa reforma tributária, tão com pressa, 30 anos discutindo isso aí. Tinha uma proposta aí há 30 dias atrás aí que foi simplesmente vetada e agora os caras aceleraram de vez. Então, temos questões pra gente falar sobre isso aí. Outra coisa, setor de serviços. Olha aí, nós estamos falando isso há quanto tempo, gente? Estamos falando desde o início do ano. Aguenta que a bolsa vai disparar, o PIB vai acelerar. O setor de serviço mostrou o indicador ontem muito mais forte do que o esperado. Você que assistiu o Café Econômico de ontem tá ligado nisso. A gente falou inclusive aí as questões do presidente do Santander alertando isso aí, questão de inflação e para recuperação econômica. Tá? Vamos falar sobre isso aí. Outra coisa, inflação nos Estados Unidos dia de ontem. Assustou um pouquinho o mercado, ela veio um pouco mais alta do que estava se acostumado ali, né? Ou seja, a inflação veio um pouquinho mais acima do esperado, a gente vai falar sobre isso. E PIB na China, nessa noite, deve agitar aqui a nossa Bolsa de Valores, então não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, beleza? Vamos lá. Política. 30 anos estamos discutindo reforma tributária, 30 anos, né? Estamos falando, vamos melhorar imposto, reduzir imposto, vamos simplificar, mas isso não é interessante para ninguém, não tem ninguém interessado em simplificar imposto, resolver o problema, não, estamos interessados em criar novos impostos, né? E é exatamente isso aí que a equipe econômica de um governo liberal, que teria a perspectiva de reduzir impostos, está indo divergente do seu discurso, né? Está querendo aumentar impostos, e aí essa é a questão. E eu sou muito crítico a isso porque ainda temos, né, uma reforma tributária que seria uma proposta, né, que seria para quê? Para enxugar, para condensar, agrupar toda essa cadeia de impostos que temos no Brasil. Junta tudo. Mas o governo simplesmente não quis, forçou a barra, não avançou com essa discussão e propôs uma outra discussão onde vai tirar essa reforma em 5 etapas, como se aprovasse lei fosse fácil. Por que ele fez 5 etapas? Para poder acelerar aquilo que ele está querendo. E agora está querendo acelerar o quê? Criação de mais impostos. Sim, aumentar a carga tributária do nosso país, tá? Exatamente isso está fazendo, principalmente aí na tributação de dividendos em 20%. 20%, o que é bem elevado, tá? Tá uma discussão, tem um lobby gigantesco sobre isso aí, mas o governo sabe negociar, né? Tá pro seu toma lá da cá, e vem acelerando. E esse assunto é tão polêmico, tão estressante e tão problemático que o governo, né, junto com a Câmara dos Deputados, está tentando votar isso na forma mais rápida possível. Ou seja, 30 anos atrasado, o Paulo Guedes ficou 2 anos e meio para apresentar essa reforma tributária, ainda não apresentou ela completa, apresentou 2 etapas, né, sendo que a primeira seria juntar o PIS e COFINS, ou seja, trocar 6 por meia dúzia, se juntar 2 impostos irmãos num só, né, que não teria uma mudança significativa. E a segunda etapa seria criar impostos. O que estão fazendo? A primeira deixa de stand-by, não vamos preocupar com isso agora não, mas essa segunda, que vai aumentar os impostos, vamos votar logo. Vamos votar logo. Isso, né, eu, como estou trazendo notícias para vocês aqui, vocês sentem no meu tom de voz, isso me irrita profundamente porque não tem foco, né? Não quer resolver o problema. Você quer criar mais problemas, você quer criar mais imposto, é isso que a gente vai sentindo, que a gente vai percebendo na prática, né? Não no discurso, mas na prática. Bom, vamos lá. Celso Sabino, o deputado do PSDB, mudou um pouco a proposta, né? Está começando a mexer no texto da reforma tributária, que nem, olha isso, nem está pronto. Nós, cidadãos brasileiros, não sabemos ainda o que vai vir nessa reforma, só tem um projeto que o governo enviou. Os deputados estão mudando, tá? Esse texto. Não temos ainda esse texto na sua forma definida, tá? Completa. E já estão falando que vão votar essa semana. Ou seja, não vai ter nem discussão pública sobre isso, né? E aí você pega numa situação turbulenta, enfim. Vamos falar o que agora foi acordado aí, a visão do deputado Celso Sabino que ele colocou. O IRPJ, que é o Imposto de Renda da Sua Pessoa Jurídica, deve cair, e aí vamos ter que explicar isso aqui porque ele é complexo. Tá? O imposto de renda da sua pessoa jurídica ele é tributado de 2 formas. Uma, 15% para todo mundo. 15% para todo mundo. E a empresa que tem um lucro acima de 20 mil,
ele é tributado em mais 10%. Então, empresas que faturam até 20 mil de lucro, tá? Você é optante pelo simples, você não tem isso, mas se você é optante aí pelo lucro presumido ou pelo lucro real, você tem aí até 15% de tributação, é para todo mundo. Se você fatura acima, você tem mais de 20 mil, não fatura, né? Vou corrigir isso aqui. Se você tem um lucro líquido ali acima de 20 mil, aí sim você é tributado em mais 10%, tá? Então você pode chegar até 25%. Esse é o ponto que a gente tem aí. Bom, falando nisso, o que nós temos, né? Que situação que nós chegamos aqui? O governo quer reduzir de 15% para 2,5%. Sabe essa parte mais baixa? A gente vai reduzir de 15% para 2,5%. Até 2023, ou seja, 2022, porque esse ano não vai mudar nada, 2022, 2023 você tem uma pseudo-redução aí de imposto, tá? De 15% para 2,5%. Mas e aquela alíquota adicional dos 10% continua sendo cobrada. Mesmo assim, ela tem uma redução significativa, né? Ela sai de 25%, né? Para quem paga as duas, 15 mais 10, sai de 25 e vem para 12,5. Mas vale a pena lembrar que por enquanto é temporário, isso ainda não é oficial, não foi divulgado, não dá para a gente debater aqui com profunda certeza, porque até mesmo a gente está falando de uma questão ainda que não foi totalmente definida, declarada, né? Bom, além disso, vamos para outros pontos, né? O governo abre mão aí de 115 bilhões, pelo menos esse é o discurso, que ele estaria abrindo mão de 115 bilhões anuais aí de imposto, tá? E deve reduzir aí, olha só, abrir mão de 115 bilhões de imposto e vai tributar de outra forma. Como que ele vai compensar essa redução de impostos? Bom, vai reduzir subsídios nos cosméticos, perfumaria, medicamentos, indústria aeronáutica e de embarcação. Ou seja, vai compensar essa perda dessa arrecadação aí, do imposto nessas pontas, tá? E ainda vai tributar os dividendos. Sim, você investidor, você empresário, vai ter uma tributação aí dos dividendos que vai ficar na casa aí de 20% e vai tirar também a isenção, né, sobre os juros capital próprio, tá? Isso tudo ainda tem que ser definido, o texto não está pronto e esse é o problema. A gente nem sabe o que vai ser votado, eles estão querendo votar ainda essa semana ou, no mais tardar, na semana que vem, tá? Bom, se o governo, nas suas contas, estiverem certas e tiverem esse discurso que está diminuindo a carga tributária, a arrecadação, tentando diversificar ela um pouco maior, isso ainda por si só seria um problema porque nós estamos num país onde tem déficit público, ou seja, gasta mais do que arrecada. E se a gente gasta mais do que arrecada, nós temos um grande problema aí, né? Por quê? Porque a gente vem de uma recuperação econômica, vem de todo um cenário e a gente ainda gastando mais do que arrecada, se diminui a tributação, ou seja, quem vai pagar essa conta? Né? Ou seja, a conta não fecha. Vai aumentar mais impostos lá na frente porque não tem jeito, o governo aí vai precisar de pagar as suas dívidas. Bom, vamos falar de economia. Ontem o indicador de serviço subiu 1,2%, veio extremamente forte, muito forte, mostrando uma recuperação de serviço. Isso gerou aí alguns estímulos, inclusive no Credit Suisse, que virou e falou o seguinte, olha, podemos ter um PIB aí maior do que o previsto, e agora estão mais otimistas ainda com o PIB a 5,5, ou seja, mostrando uma recuperação muito forte da economia, o setor de serviços que foi mais afetado pela pandemia, pelo Covid, ou seja, temos uma questão aí bem relevante pela frente. No aspecto internacional, vamos lá, os Estados Unidos o indicador de inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado. Meus amigos, a inflação dos Estados Unidos é extremamente relevante, ela é importante, a gente tem que ficar atento nisso, porque os Estados Unidos gerou uma série de estímulos, é natural subir a inflação, mas está todo mundo de olho para saber na hora que o Banco Central americano vai diminuir seus estímulos. Falou assim, beleza, a economia já recuperou, está gerando inflação, já está gerando seus efeitos colaterais, podemos diminuir os nossos estímulos aqui. Então essa é a grande preocupação, porque isso vai afetar, claro, o mundo todo, né? Não só lá. E aí, a inflação nos Estados Unidos, que tem a meta de 2%, veio anualizada, ou seja, nós estamos falando em um valor anualizado, de 5,4% em junho, ou seja, pegando os últimos 12 meses. É uma inflação alta, né? 5,4% nos Estados Unidos é bastante considerável. Isso assustou o mercado. Jerome Powell veio na mídia, veio fazer suas apresentações, veio trazer um pouco mais de calma e tranquilidade nesse cenário, né? O que deixou ele, a bolsa um pouquinho mais equilibrada, inclusive a gente subiu aqui, acabou subindo. Mas hoje teremos uma agenda forte lá nos Estados Unidos que vai trazer mais novidades sobre isso. Então, você investidor, fique ligado no mercado internacional, nas questões lá nos Estados Unidos, tá?
O Powell não deve mudar ainda os estímulos, ele entende que essa oscilação na inflação ela é temporária, e tomara que seja mesmo, que ele não precise retirar os estímulos ou possa seguir o seu modelo de forma gradual, tá? Hoje vai sair lá nos Estados Unidos o PPI, que é o indicador de índice de inflação ao produtor, tá? Que é esperado ainda, inclusive, uma alta entre 0,60 e 0,80, ou seja, na verdade é esperado uma alta de 0,60, sendo que no mês anterior foi 0,80, ou seja, ainda assim é uma inflação bem elevada para os padrões americanos, tá? Hoje às 11h30 vai sair estoque de petróleo nos Estados Unidos, que é esperado uma redução no petróleo lá de 4 milhões de barris de petróleo, ou seja, há uma pressão de que o barril de petróleo suba um pouco mais, já que o principal consumidor do mundo está com o seu estoque um pouco mais reduzido do que estava na semana passada, pelo menos essa é a expectativa. O dado oficial vai sair às 11h30, e isso gera, toda vez que os Estados Unidos divulga lá o resultado de petróleo, isso muda a cotação do petróleo, inclusive muda a cotação do dólar. Meu amigo, olha como é que esse fator é relevante. Às 13 horas teremos aí, fala do Jerome Powell, que deve trazer um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de transparência para o que está acontecendo aí na economia americana e suas perspectivas. E às 15 horas vai ter leitura do livro bege, que é um livro lá de economia, previsão do governo, dos técnicos do governo americano para a economia americana, também relevante hoje às 15 horas, tá? Nessa noite, para a gente fechar a pauta internacional, vai sair o PIB da China no segundo trimestre. Sim, estão acelerando lá, já vão apresentar o PIB no segundo trimestre, muito relevante para a nossa economia, visto que a China é o nosso principal parceiro comercial, e quando eles vão tudo bem lá, obrigado, acaba que boa parte das nossas empresas sobem aqui, diga-se de passagem, o índice de materiais básicos. Bom, vamos falar do Ibov, que subiu ontem, que deu aquela assustadinha. Meu amigo, o Ibov desceu, foi lá, deu uma escorregadinha ontem e acabou fechando no positivo, fechando em alta aí de 167 pontos, uma alta de 0,45%, depois de ter passado boa parte do dia aí no negativo, ter perdido ali os 127, acabou fechando no 128. Quem subiu? Ele, o setor volátil. O setor de imobiliário subiu ontem 1,03, o consumo 0,86, energia elétrica e utilities ficaram no negativo. Quem subiu também foi o juros futuro, 8,85, né? Lembrando aí que o juros de 2027 já está começando a ficar um pouquinho mais elevado, preocupado aí com essa questão econômica do nosso país, no sentido de essa reforma tributária, né? Ou seja, a preocupação de quem vai pagar essa conta lá na frente. Em queda, o dólar futuro, acompanhando a queda no mundo, fechou a 5,17. O S&P 500, Nasdaq, Europa e Xangai fecharam todos eles no negativo. Lembrando que a Europa está aberta nesse momento, levemente negativo, os demais bolsas aí já estão fechadas, esperando aí os Estados Unidos para abrir. Beleza? Pessoal, esse é o nosso resumão do dia. Não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilhar o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Bom dia, boas operações, bons treinos, um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.